Olá, hoje estamos em festa, né? Porque a FenaLegis completou 11 anos, agora no dia 13 de novembro. Todos os presidentes das entidades que integram a FenaLegis deixaram suas mensagens em nossas redes sociais. E eu convido vocês a conhecerem todas elas e seus trabalhos. E como essa edição é comemorativa, não poderíamos falar de outro tema que não fosse a importância dos legislativos brasileiros. Muitas vezes os legislativos são vistos de forma negativa e ainda hoje é possível encontrar pessoas que não sabem o que fazem as câmaras municipais, os vereadores, ou como são criadas as leis, como são definidos e votados os orçamentos anuais das cidades, dentre tantas outras que são atribuições dos legislativos. E por isso, no programa de hoje, nós convidamos servidores com anos de conhecimento, com muita experiência e atuação nos legislativos municipais, que vão nos ajudar a explicar a importância desses órgãos para a sociedade. E aqui eu quero saudar, em nome da FenaLegis, todos os que nos assistem e saudar os nossos convidados, que é o Carlos Eudócio, presidente do Sindicem BH, que gostoso vê-lo por aqui também, Carlos Eudócio, a Sônia Alves, presidente do Sindilex, o Sindicato dos Servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? Muito bom vê-la por aqui também, Sônia. E o Luiz Nobile, presidente do Sinfipol, que é o Sindicato dos Funcionários do Poder Legislativo de Campinas. Boa tarde também, que bom vê-los por aqui. E aí eu peço, por favor, começando pela Sônia Alves, por favor, 30 segundos para a sua apresentação inicial, Sônia, por favor. Meu nome é Sônia Alves, eu sou presidente do Sindilex, que é o Sindicato de Servidores da Câmara e do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E estou aqui para parabenizar a FenaLegis e a todos que contribuíram para a sua fundação e o seu fortalecimento. São 11 anos de atuação em defesa dos servidores, em especial os servidores do Legislativo, né? Agradecer também esse espaço e essa oportunidade para falar a todos e todas a respeito da FenaLegis. Parabéns. Muito bom. E, por favor, Luiz, você cumprimentando também o pessoal. Opa, e boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Hoje a gente comemora aí mais um ano de uma grande instituição, que é uma instituição pelos trabalhadores, pelos servidores. Vale lembrar que, embora às vezes as instituições federais nos pareçam distantes, são elas que levam o acúmulo e a organicidade das entidades de base até uma instituição superior. E aí eu tenho que saudar profundamente aí o nosso presidente Antônio Carlos, que se dedicou arduamente pela manutenção, a construção dessa nossa entidade, que sem ele a gente não teria aí a manutenção e hoje a integração de todos os sindicatos, que a gente tem relações orgânicas e de experiência mútua. Obrigado, Antônio Carlos, e obrigado a todos os companheiros aqui que estão com a gente, e sempre tem uma relação muito profunda e discutindo nossos problemas e também alternativas e soluções para a classe trabalhadora. Eu agradeço suas palavras, Luiz, lembrando que Campinas teve um papel fundamental na criação também da FenaLegis, viu? Mas vamos lá, Carlos Eudócio, por favor, Belo Horizonte se faz presente. Pois é uma grande alegria mesmo poder encontrá-los hoje nessa nossa apresentação, saudando a FenaLegis e lembrando das primeiras reuniões que nós participamos, né, Antônio? Construindo a FenaLegis, era uma ideia e foi crescendo e foi se transformando, e hoje é o que é no tamanho que tem. Então, estamos muito bem representados, os servidores públicos dos municípios, das câmaras municipais, e vamos continuar trabalhando, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Prazer em estar falando com vocês todos, Sônia, Luiz e Antônio Carlos. O prazer é nosso, Carol. Eu diria para vocês o seguinte, eu faço uma primeira pergunta para todos, tá? Que existe uma ideia de que as câmaras municipais são apenas os vereadores, né? São quase como um sinônimo, Câmara de Vereadores, muitos municípios tratam assim. Mas há
toda uma estrutura de servidores trabalhando para o funcionamento do poder legislativo das cidades. E eu gostaria que vocês citassem, com a experiência que vocês têm, para quem está nos assistindo, quais são as principais atribuições das câmaras. Quem que se habilita primeiro a abrir a palavra? Eu poderia, pode ser primeiro as mulheres? Pode, Então, pronto, claro. primeiro as mulheres. Pronto. Sempre. Eu acho que, assim, o legislativo é composto de pessoas e servidores muito bem preparados. O poder legislativo é de extrema importância para uma cidade. É nele que são votados o orçamento, o plano diretor, a lei de diretrizes orçamentárias, e que decide aonde vai adotar a política pública conforme o orçamento for aprovado. O plano diretor é aquele que decide como é que a cidade vai se modelar, se ela vai ser uma cidade totalmente inacessível à sua população, ou se ela vai ser uma cidade mais inclusiva. Isso é o plano diretor, e quem faz isso é o Poder Legislativo. Quem aprova o plano diretor é o Poder Legislativo. E conta com uma série de servidores muito bem preparados para isso, na elaboração de pareceres, na elaboração e análise de projetos e até na melhora dos projetos das proposituras legislativas. Então, o Poder Legislativo é, na verdade, o coração de uma cidade. Eu passo a palavra, eu já falei minha parte aí. E o Poder Legislativo é mesmo, Sônia, o coração da cidade. Como é importante que a sociedade se aperceba da importância do Poder Legislativo. Luiz, dê a sua mensagem sobre isso. Então, eu me lembro muito das frases do Ciro Gomes, quando ele falava sobre o que é as casas legislativas, né? Para além do orçamento e do plano diretor, ela é responsável por todo o desenho, o arcabouço burocrático jurídico que governa a cidade. É aqui que se desempenha, por exemplo, as leis que vão dar as operacionalidades do que o executivo vai fazer. O executivo precisa fazer tal coisa. Como que a gente vai modelar e vai disciplinar cada ato do executivo? É através da comunicação, através da feitoria e da elaboração de proposituras aqui nas câmaras municipais. Como a nossa companheira aqui, Sônia, comentou também, o orçamento, a discussão do orçamento, ela não é apenas uma discussão contábil, jurídica, mas ela também é uma discussão do que é o plano de um modelo de cidade. Para onde você vai alocar tais recursos define quais são as prioridades. Ninguém tem dinheiro infinito, o dinheiro não cabe para todos. Então, como a gente define as prioridades e discute o orçamento, nós discutimos do que cidade que nós queremos. Qual é o problema? É saneamento básico? É a moradia? Ou é dar lucro para alguém? Então, ela tem que ser feita onde é a casa do povo, onde tem a possibilidade das pessoas discutirem. Para além disso, óbvio, as câmaras têm um papel social diferenciado. Nela tem as escolas do legislativo, que promovem cursos de formação aos funcionários, ou funcionários do governo executivo ou de outros lugares. Tem também os arquivos, os arquivos mais antigos ficam nas câmaras, porque foram os primeiros órgãos de instituições políticas desde a descoberta do Brasil. Eu, como funcionário lá do arquivo, sou formado em História, eu sei muito bem, nós temos documento lá de 1700, desde da formação da que a cidade era uma feira, era apenas um lugar de passagem dos tropeiros. Então, ela tem também um papel importante com a história do município. Sabemos que a Câmara, antes das autonomias do Executivo, ela tinha o poder também de fazer obras, tanto que ele é chamado de edil, como tem na Império Romano ou tem em Portugal. Então, ela também tem um papel de ajudar a promover o desenvolvimento. Geralmente, a Câmara é a primeira a inovar em questões tecnológicas, adotar novos sistemas, orientar como é que a gente pode avançar frente à experiência de outros. Então, a Câmara não é apenas uma casa de leis. É muito pelo contrário, é casa de leis em uma parte, só que ela faz muito mais do que a casa de leis. Um exemplo dela é a fiscalização e discussão com a população, tanto que ela é aberta para o povo, tem que estar lá. E ela tem esse papel de trazer o povo junto ao governo. É isso. Excelente, Luiz. Foi uma boa abordagem também. E aí, Carlão, sobrou para você, depois da Sônia e eu fazer uma abordagem tão ampla, né? Se vira nos 30, não é assim que faz? Sobrou pouco, né? Mas só complementando o que o Luiz e a Sônia falaram sobre a atuação das câmaras, a gente vê todo esse trabalho que as câmaras fazem
amparado ou suportado pelo grupo de servidores que estão lá, não é isso? Esses servidores são altamente capacitados, altamente qualificados e fazem esse trabalho todos os dias. Eu vou citar um caso aqui, a pandemia. A Câmara Municipal de Belo Horizonte ficou fechada 3, 4 meses, mais ou menos. Não parou de funcionar um minuto sequer. Os servidores todos fizeram as suas tarefas dentro das suas casas, com seus computadores ou com equipamentos da Câmara, o que foi necessário, mas a Câmara não parou sua atividade em nenhum dia, apesar de estar fechada. Todos os servidores mantiveram os trabalhos da Câmara funcionando. E isso é altamente positivo para mostrar a qualidade e a capacidade dos nossos servidores. Isso. Acho que com isso eu fecho bem a... Não é, Antônio? Com isso eu fecho Fechou? bem toda a estrutura, né? Você foi muito mineiro, eu diria. Você foi... Fui, é claro. E aí, amigo, quando falo, então, na estrutura estável, antes de passar para a pergunta seguinte, só fazer uma lembrança de um episódio que eu, às vezes, conto. Há uns 8 anos atrás, fomos convidados para uma Assembleia Legislativa num estado do Norte, nós e mais algumas pessoas, para falar aos vereadores que tinham sido eleitos no estado naquelas eleições. E estavam lá na Assembleia Legislativa, estavam todos os vereadores e tal. Quando chegou a minha vez de falar alguma coisa, comentei, dentre outras coisas, Sônia Alves, a importância dos servidores efetivos, e sabemos que os servidores comissionados é uma realidade dentro da estrutura das câmaras, dos legislativos, e tem que ser respeitada, e que o quanto é importante, inclusive, a proporcionalidade, o equilíbrio entre esse conjunto que compõe a Câmara. Aí vem um presidente de Câmara, lá, Luiz, e fala assim: ô, Antônio Carlos, eu sei do que você está falando aí, porque no nosso município renovou 100% dos vereadores e 100% dos funcionários da Câmara eram comissionados de livre provimento. O que aconteceu? Dia 31 de dezembro, foram todos exonerados. Na hora de nós tomarmos posse, não sabíamos sequer quem tinha a chave da Câmara Municipal. Acontece isso mesmo. Então, eu lembro você contando esse caso. Você lembra de contar? Eu lembro. É um caso emblemático, viu? Né? E aí eu, então, jogo a bola para você, Carlos. Carlos, você, além de votar e propor leis, o que mais faz um vereador? Dá mais uma pincelada sobre isso. Mais ou menos o Luiz e a Sônia já deram uma pincelada nesse assunto, né? Mas o vereador ele não faz só votar e propor leis, não. Na verdade, o vereador ele é um representante do povo, principalmente daquele que votou nele, não é isso? Então, o que acontece? O vereador ele tem que ouvir a população da cidade e levar essa necessidade, essa carência da população para o executivo. E aí, nos planos diretores, nos orçamentos, incluir todas essas obras e essas necessidades para que satisfaça aquilo que o eleitor pediu para ele no dia da eleição ou durante a campanha eleitoral. Então, o vereador ele tem toda essa oportunidade de trazer para a cidade melhorias no trânsito, no transporte coletivo, nas obras, enfim, saneamento, todas essas obras que são necessárias, e ele cobra do prefeito, do executivo, não é isso? Do executivo. Então, a função do vereador é, além de propor melhorias, cobrar e fiscalizar o cumprimento do orçamento. Perfeito. Exatamente. Okay? E nós falaremos, com certeza, muita coisa sobre as atividades das câmaras, dos legislativos municipais. Mas aí eu queria perguntar para o Luiz, por favor, quais são, nos dê uma ideia
de quais são os processos para uma lei ser aprovada. Ah, sim. Então, o berço da lei começa no gabinete, se você for ver. Dependendo aí, alguns lugares tem um lugar para fazer a lei. Mas começa com uma ideia, com uma demanda popular, ou alguma questão que precisa ser disciplinada. Ela é elaborada e proposta lá no protocolo legislativo de cada Câmara. Quando ela é proposta, depois de ser colocada no papel e proposta, ela vai passar por uma triagem inicial. O que essa triagem inicial faz? Primeiro, ver se ela está de acordo com a questão formal, se é o quórum que ela foi colocada está certo, se ela é um projeto de lei ou se ela é um projeto de lei complementar. Ele adapta o quórum, ele vai lá verificar quais comissões ela tem que ser instruída. Aí, isso tem uma pequena triagem de início. E vai ver também se ela não tem algum vício, um ponto de vista de iniciativa, um visto de legalidade ou de constitucionalidade. Após essa triagem inicial, ela é encaminhada para ser feito um parecer jurídico. Esse parecer jurídico aí já é mais elaborado, ele aponta os problemas, se tiver problema, ela é devolvida ao vereador, o vereador adapta e reapresenta ela com alguma emenda ou com alguma questão. Após os pareceres, ela é encaminhada às comissões, tanto Comissão de Constituição e Justiça ou Constituição e Legalidade, aí depende de cada Câmara, para ver se ela não tem nenhum vício agora de ponto de vista legal e do ponto de vista constitucional. Os próprios vereadores têm uma comissão com seu assessoramento jurídico e vão votar pela admissão ou não da lei. Após essa aí, ela vai para a comissão de mérito. As comissões de mérito vão discutir lá administração pública, comissão de segurança pública, são comissões que vão discutir aí alguns teores de mérito da lei. Porque, às vezes, o que acontece muito, Ana Carlos? O legislador, ele é bem intencionado, só que ninguém consegue medir todos os impactos da lei. Às vezes, o cara faz uma lei lá para supertributar algum tipo de atividade ou então proibir outro tipo de atividade, mas ele não consegue prever que isso afeta toda uma cadeia produtiva ou afeta empregos, ou afeta a questão de segurança pública, depois o cara conseguir comprar o equipamento para o guarda municipal. Então, ela tem que ser apreciada por pessoas que têm mais ou menos uma vivência nessas comissões, que convivem com essas áreas, para tentar entender se não há nenhum problema nesse ponto. Embora as comissões de mérito elas não inviabilizem a conclusão da lei, elas vão orientar para uma adaptação e uma readmissão. Passada por isso, a lei está praticamente pronta. Ela já está instruída e ela pode ser votada ao plenário. Ela vai aguardar ser colocada na ordem do dia. Colocada na ordem do dia, todos os vereadores a apreciam e votam por ela. Aí depende do quórum, né, como nós estávamos falando. Ou pode ser maioria simples, maioria absoluta, ou maioria qualificada, 2/3 da Câmara. Passa uma vez e algumas vezes são 2 vezes. Tem que ser apreciado 2 vezes, com intervalo entre elas. Após isso, a lei vai para o prefeito. O prefeito pode sancionar ou pode vetar. Se ele vetar, ela volta para a Câmara aprecia o veto, mantém ou derruba. Se mantiver o veto, ela é arquivada. Se derrubar, ela é devolvida para a sanção. Dentro de 2 dias, o prefeito tem que sancionar. Caso não sancione, o presidente da Câmara sanciona. Se o prefeito sancionar de uma vez, aí ela vai para publicação no Diário Oficial para ser dada a publicidade da lei. O que nós temos agora passou por vários períodos. O período de validade da lei e o período da publicidade da lei e o período agora do vigor da lei. Em geral, a lei é para ela ter vigor a partir da sua publicação. No entanto, pelas práticas novas de legística, se recomenda um vacatio legis, ou um tempo de espera, de adaptação. Por que isso? As pessoas precisam ter capacidade de entender que a lei está funcionando, às vezes precisa passar por uma adaptação dos negócios ou adaptação dos ordenamentos jurídicos e burocráticos de cada empresa. Hoje, a gente orienta a trocar um vacatio para ter um processo de divulgação mais amplo da lei. Mas, em geral, até um tempo atrás, todas elas tinham vigor a partir de sua publicação. E aí a lei está valendo. Perfeito, Luiz. Foi uma abordagem bastante ampla, bastante própria dele. Foi muito bem feita. Aqui, então, eu vou levantar a bola de uma... Desculpe, eu não ouvi. Antônio, só um detalhe. Pois não. Todo esse processo aí que falou, todo esse processo aí que o Luiz mencionou, é a tramitação
feita pelos servidores das câmaras municipais, que têm amplo conhecimento de todo esse processo. Tá ok? Perfeito. É isso aí. Perfeito, bem observado também. Né? E agora, parece que tem uma pergunta aqui que foi feita sob medida para a Sônia, viu, Sônia? O Lex pega o Legislativo e os tribunais e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Né? Então, você consegue explicar brevemente para a gente por que é importante a Câmara, a Prefeitura e os tribunais de contas trabalharem em conjunto para prevenir a corrupção? Né? O controle que é feito em conjunto é essencial, não é isso? Dá uma pincelada importante sobre isso, Sônia. Com certeza, Antônio Carlos. Antes, eu queria só complementar a minha abordagem inicial, que nós esquecemos de falar do arcabouço legal que é aprovado na Câmara, que é a Lei Orgânica do Município, que é de extrema importância para o município inteiro, para a cidade, para a cidadania. Além das audiências públicas, por onde passam os grandes projetos de lei que precisam ter as suas audiências para ouvir o povo e atender as demandas da população, né? Então, só para complementar isso. Agora, com relação a trabalhar o Executivo, o Legislativo e o Tribunal de Contas, é essencial para prevenir a corrupção, sim, porque é uma forma de evitar a corrupção e fomentar a cidadania. Eu vou explicar. A função da Câmara Municipal é também de fiscalização do Executivo, e ela conta para isso com o braço do Tribunal de Contas, que faz as auditorias, né, das contas do Executivo. Ele relata os problemas e evita o gasto desnecessário e também o superfaturamento, portanto, evita a corrupção. Se trabalharem juntos, o Poder Executivo terá a condição de fazer políticas públicas com mais eficiência, com mais eficácia, com mais efetividade e não onerando demais o orçamento da cidade de São Paulo. E, portanto, esse trabalho é extremamente importante que aconteça em conjunto. E os tribunais de contas, eles contam com um número de servidores de extremo preparo para fazer realmente as auditorias, tanto do gasto quanto da política pública implantada. Porque se a política não é adequada para aquele momento ou para aquela função que se busca, né, através da medida política, eles corrigem isso e eles tornam a política pública mais eficiente, mais eficaz e efetiva. Por isso, a importância dos três trabalharem em conjunto. Está rico o nosso programa de hoje, né? Altamente qualificado, trazendo uma mensagem muito, muito forte mesmo. Eu falei com muita seriedade. Isso, eu acho que é um programa que está de parabéns com a presença de vocês. E aí, Carlos, eu jogo para você o seguinte: é possível uma Câmara funcionar sem ter os servidores públicos trabalhando na parte administrativa? Você pode citar algumas áreas que existem nas câmaras que são essenciais e que dependem da estrutura estável da Câmara? Pois é, Antônia, a sua primeira pergunta, eu vou responder com um simples e definitivo não. Não é possível as câmaras municipais. Eu dou um exemplo. No domingo, dia 15 de novembro, a Câmara Municipal foi eleito renovação de 58% dos vereadores. Isso dá 24 vereadores novos. O RH da Câmara vai ter que fazer a exoneração dos funcionários dos 24 gabinetes, vai ter que fazer a nomeação dos 24 novos gabinetes, isso tudo em 15 dias. A diretoria de informática, a informática da Câmara, vai ter que redefinir os computadores de 24 gabinetes antigos e colocar à disposição para os 24 novos. A parte administrativa que cuida da estrutura da Câmara vai ter que redefinir os gabinetes para esses 24 novos vereadores. E o Legislativo vai ter que continuar trabalhando como se
nada tivesse acontecido, porque existem leis que estão tramitando dos vereadores que saíram e dos vereadores novos que entraram. Isso sem contar a quantidade de trabalho que o pessoal da comunicação vai ter que fazer para poder divulgar e tramitar esses nomes todos desses novos vereadores, funcionários, enfim. Você imagina tudo isso sendo feito. Eu estou lembrando daquele caso que você contou, do vereador que ninguém não tinha nem a chave para entrar na Câmara. Se não fossem esses funcionários que estão preparados, qualificados para fazer esse tipo de trabalho, a Câmara Municipal ia parar, simplesmente ia acabar o funcionamento, não sei como é que ia fazer. Então, não tem jeito, o funcionário é essencial na parte administrativa, tem que mantê-los, nós temos que manter esses funcionários todos na ativa, porque são funcionários altamente qualificados e especializados. Inclusive, eu tive ontem lá no RH, conversando sobre isso, eles falaram, não, tudo bem, estamos tranquilos, nós temos know-how nesse assunto, a gente tem experiência nisso, e vamos tirar de letra, apesar do trabalho grande que vai ser. Mas é isso, o funcionário sabe o que está fazendo, tem a experiência, e a Câmara não pode perder isso, o serviço público não pode perder esse tipo de profissional. Então, o não, para mim, é definitivo. Perfeito. Eu acho que esse não ecoa por todos nós, a impressão que eu tenho, pelo assentimento da Sônia e do Luiz, esse não ecoa por todos nós. E aí, esse não tem que ecoar, uma... Antônio. Esse não deveria ecoar para o Brasil inteiro, não é só para nós 4 aqui, não. Tá? Vamos jogar esse não para cima aí. Muito bem colocado, muito bem colocado. E aqui eu faço uma última pergunta a todos, né? Apesar das câmaras terem uma atuação naturalmente, geograficamente até delimitada, né, o limite geográfico do município, né, os vereadores e o que é definido por eles pode impactar no âmbito estadual e até federal, né? São Paulo é um bom exemplo disso, tem uma influência enorme no Estado, as decisões que ocorrem na Câmara de São Paulo têm repercussão em todo o Estado. Eu gostaria de vocês, então, ouvir como última questão de cada um, qual a visão que vocês acrescentam a isso, o efeito que o trabalho das câmaras tem em âmbito extraterritorial do município. Vamos começar pela Sônia, então, mulheres. Vamos lá. Eu quero lembrar um fato histórico que foi muito importante, que surgiu na Câmara Municipal, que foi o uso do cinto de segurança nos automóveis. Foi uma lei municipal que surgiu na Câmara Municipal de São Paulo e que reverberou para o país inteiro, né? E que passou a ser uma lei, uma conduta adequada para estar dentro de um veículo, né? Isso é muito importante. Outras questões importantes são os impostos, né? Os impostos que são definidos de forma federal, os repasses, têm muita influência nas práticas e nas deliberações locais também, né? E as dívidas também. Uma dívida numa cidade, ela pode afetar o seu estado e pode afetar também a União. Agora, essa questão do cinto de segurança, o Antônio Carlos sempre falava disso também, né, Antônio Carlos? E que foi muito importante para toda a nação. Então, ela tem, sobretudo na cidade de São Paulo, tem uma reverberação muito grande para o país, tudo que é votado e o que tem grande impacto, ele impacta também a nação. Que exemplo feliz, Sônia Alves, você trouxe. Que exemplo feliz, muito, muito bom. Luiz, por favor, a sua colocação nisso. Eu gosto de começar a falar sobre isso lembrando de uma velha frase do André Franco Montoro, que é a ideia de que o cidadão mora na cidade, e o Estado e a União é uma ficção jurídica e a gente implementa. A experiência, a urbanidade, a vivência dos cidadãos se dá no rol da sociedade. Como você disse do cinto de segurança, tem tem algumas delas, né? Eu lembro, por exemplo, quando você havia a discussão
do combate ao exemplo da homofobia. O Rio de Janeiro conseguiu aplicar a lei, óbvio que não do ponto de vista criminal, que nós não temos essa capacidade aqui no ponto de município, só que ela aplicava multas a estabelecimentos comerciais que provocassem algum tipo de ato ou fossem coniventes com atos de homofobia. Não só isso, né? Por exemplo, a lei de prática do parquelete, que a gente chegou aqui em Campinas, ou então uma nova vivência de como orientar a divisão da cidade. Vamos, ao lado de toda grande área industrial ou área de conservação ambiental, vamos aplicar a experiência, fazer laboratórios de leis no ponto de vista mais micro. Deu um certo, você consegue extrapolar para outros. Porque onde está a cidade, com experiências bastante peculiares e pequenas, se forem satisfatórias, ou se não forem satisfatórias, o impacto é muito menor do que aplicar ela do ponto de vista nacional. Então, como a gente disse aqui, a Câmara ela tem um papel de promoção da inovação, da mudança. Recentemente aqui em Campinas, estão tentando alugar agora carros elétricos para os vereadores. Antes, eles estavam usando um sistema de tipo um táxi, tipo um Uber que a gente pegava. Só que agora, para promoção da inovação, eles querem trocar todo o telhado da Câmara por painel solar, que a gente não vai ter que pagar nenhum tipo de aluguel de poste e também vamos diminuir os custos com energia. E estão querendo pegar carros elétricos autônomos aqui. Eles estão querendo fazer uma licitação internacional na Câmara de Campinas para trazer os carros elétricos da Tesla para Campinas. A gente quer ser um fruto de inovação. Aí tem isso, a maneira de você fazer política fiscal para atrair também novas empresas que são a vocação da cidade. Ou então, por leis próprias, desenvolver vocações da cidade, vocações econômicas. Campinas tem vocações industriais, de química, metalúrgica, informática e hoteleira, né? A gente é bastante... a nossa vocação está nessa área. E tem um monte de instituto de pesquisa. Você tendo uma Câmara que provoca um ambiente institucional próprio para negócio ou próprio para um desenvolvimento de um setor, ela consegue espalhar essa experiência para fora da cidade. O que essa cidade de Campinas fez para diminuir a criminalidade? Qual foi a política? Faz para outra. A gente tem exemplo aqui, Campinas, que são os exemplos da saúde. Vários exemplos de combate à mortalidade infantil, saúde da família, combate à dengue, saíram da região de Campinas. Agora parece que vão se implementar o chamado prontuário eletrônico do cidadão em Campinas. Todo o sistema do SUS vai ser, através de um consórcio de municípios aqui, um prontuário eletrônico. Você não vai ter mais um arquivo enorme, o cara não sabe. Por que isso? Porque quando você faz o registro eletrônico, você consegue acompanhar o paciente desde o início e aí você evita gastos com exames repetidos pelo prontuário eletrônico. Isso aí, se der certo aqui, tenho nem dúvida que vai espalhar para o resto do Brasil, pela economia de operações que são sistemáticas do SUS e por inteligência de negócio, inteligência artificial, você consegue dar um diagnóstico mais acertado. Mas é isso. Excelente abordagem também, Luiz. Realmente muito boa. E aí, só para você, essa sua abordagem também, Carlos Rodolfo. Isso, a Câmara Municipal de Belo Horizonte tem um projeto muito interessante, que é o Núcleo de Cidadania. Nesse Núcleo de Cidadania, eles incluem vários serviços ao cidadão de Belo Horizonte, que vão desde carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, apoio jurídico, restaurante popular. Então, tudo isso no ambiente da Câmara. Tem um setor que chama Núcleo de Cidadania. Isso seria uma coisa bem interessante também, que as outras câmaras pudessem incorporar esse tipo de empreendimento. Agora, com relação à pergunta sobre a influência das câmaras, eu vi a preocupação da mídia nessa eleição, que foi uma eleição municipal, eleição de prefeitos, eleição de vereadores, com relação a partidos, a divisão do bolo dos partidos, aquela coisa toda, a divisão do poder. Então, parece que essa eleição foi um ensaio para a eleição de 22, para ver como que está a temperatura, não é, da eleição de 22. Então, sempre as eleições municipais, elas servem como um termômetro para a gente ter uma ideia de como que está a política e a divisão do poder no nosso país.
Então, eu acho que essa influência também que as câmaras têm é importante a gente citar, porque a partir de agora, com os quadros, com as novas legislaturas montadas, as mesas legislativas que vêm surgindo por aí, a gente tem mais ou menos a ideia de como vai ser o comportamento político daqui para frente até 22. E isso é importante para nós também. Perfeito. É isso aí. E se traz aí como resultado das eleições é que houve uma certa vitória do equilíbrio, né? De nós. Exatamente. Lembrei de você, viu, Antônio? Isso é o que está trazendo aí de uma coisa interessante. Eu queria, olha, gente, olha, foi fantástico. Eu tinha que falar assim para as pessoas, olha, eu espero que vocês tenham aproveitado, esclarecido alguns pontos. Não, eu vou ter que falar um pouco diferente. Que show vocês três deram de Câmara, de Legislativos Municipais. Vieram muito bem preparados para esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, e foi, com certeza, uma grande oportunidade para quem está nos assistindo saber mais sobre as câmaras municipais. Eu estou sendo muito, muito sincero, Sônia, Luiz e Carlão. Tá? Chamo de Carlão de tantos anos. Carlão, né? Carlão, vai Carlão mesmo. Tem problema, E aproveito a oportunidade para convidar você que está nos assistindo a assistir também mais vídeos do nosso canal, se inscrever para receber avisos de conteúdos do nosso canal. E eu abro aqui o espaço, então, para que os três possam rapidamente, então, se despedirem as suas palavras finais do programa. Por favor, Sônia, ladies first, como sempre. Ok, muito obrigada, Antônio Carlos. Eu quero agradecer novamente a oportunidade e parabenizar a todas e todos pela construção e pelo fortalecimento da FENALEGES. A FENALEGES tem estado presente na luta dos servidores, sobretudo dos servidores do Legislativo, há 11 anos. Quero parabenizar por essa data e quero também apelar a todos que continuemos na luta contra esse projeto que vem desmontar o Estado, que vem desmontar os servidores públicos, que é o PL 32, que é a reforma administrativa, que ele vem passando o trator em todos os direitos, inclusive dos cidadãos, que não terão mais acesso a serviços públicos, não terão acesso mais àquilo que nós aqui exaltamos, que são as medidas políticas de alcance do cidadão, da cidadania. Então, lutemos todos contra o PL 32, da reforma que eu costumo chamar de deforma administrativa. Quero dar um abraço a todos e, na pessoa de vocês, a todos que estão assistindo, uma boa tarde a todos e continuemos na luta aí, senhores. Obrigada. Bom, muito obrigado, Sônia. Luiz, por favor, as suas considerações finais. Também reforço aí a importância da federação como esse órgão da classe trabalhadora de acúmulo de todas as experiências de identidade de base, as dificuldades que ela tem acumulado e depois, no conjunto, gerado soluções. Essa comunicação que é tão rica entre todos os companheiros, de dividir nossas agruras, também dividir nossos avanços. Às vezes tem retração, às vezes tem avanço, mas ambos servem de experiência para todos nós. Isso aqui é algo importante e é um passo da organização da luta trabalhista pelo Brasil. Uma outra questão que é fundamental, nós estamos discutindo, que o movimento da FENALEGES, o movimento sindical, não é apenas um movimento de organização corporativista dos trabalhadores. É um movimento de discussão de que tipo de país, de que tipo de nação e de que tipo de sociedade nós vamos construir. Como a própria Sônia comentou, a discussão da reforma administrativa não é uma discussão apenas para garantir direitos individuais do servidor público, mas é uma questão de que tipo de Estado está sendo colocado. Um Estado que é entregue a quem? A que tipo de função ele serve? Outro exemplo, a reforma tributária que se colocam, que é uma reforma que destrói os municípios brasileiros. Ela vai unificar o ISS, vai unificar com o ICMS. Demorou tanto para os grandes municípios conseguirem fiscalizar o ISS e agora correm sérios riscos de estarem na mão de governantes. Vimos isso acontecer em Minas, quando o Romeu Zema e o antigo governador, quando ele tinha que fazer o repasse obrigatório dos ICMS, dividiu em várias prestações, levando à falência em inúmeros municípios. Falência no sentido que não conseguem honrar suas obrigações e estão em situação de apagão completo dos serviços públicos.
Quem toca hoje o Estado brasileiro é o município, escola, Sistema Único de Saúde, assistência social. Para que está servindo essa reforma tributária e para quem serve a reforma administrativa? A gente tem que entender isso do ponto de vista da nossa colocação na lógica internacional de acumulação de capital. A que papel o Brasil se reserva? Não existe desenvolvimento sem soberania. E para ter soberania, temos que ter um Estado forte e empoderado, não um Estado pesado, com a máquina pesada, mas um Estado empoderado, servidores públicos motivados, bem qualificados, prestando um serviço de excelência. Um sistema de... E lembrar disso, né? Esse Estado está servindo a quem hoje? Serve ao grande mercado financeiro. Mas é isso. E a Finalerges, lembrando aqui, você perto sindical, nós fazemos uma discussão de tipo de sociedade e de tipo de nação brasileira que nós seremos no futuro. O movimento sindical não é apenas um movimento de classe trabalhadora, de servidores que querem aumentar as suas condições. Não, é um movimento preocupado com o que a gente vai ser no futuro para os nossos filhos. É isso. E a Finalerges tem esse papel. E produz isso com vários tipos de palestras e motivações entre os legislativos municipais. Obrigado, doutor Carlos, por essa oportunidade e a todos os companheiros aqui que estão juntos na luta e nunca arredaremos o pé da luta. Nosso compromisso é com a classe trabalhadora. Obrigado, Luiz. Eu quero dizer que é uma honra para nós estarmos juntos nessa discussão, nessa luta. É uma honra estar com parceiros do quilate de vocês. Viu? E aqui, então, eu coloco para que o nosso amigo Carlos, do Sindes da MBH, de Belo Horizonte, faça suas considerações finais, por favor, Carlos. No meu depoimento que eu fiz, gravei para o aniversário da Finalerges, eu já falei do meu orgulho, né, da minha alegria de fazer parte dessa federação e ter feito parte também da fundação dela, né, estar presente nas primeiras reuniões. E, principalmente, eu tenho muito orgulho mesmo de ser servidor público. Muita gente fala de servidor público, fala mal, às vezes nem sabe o que é ser servidor público, e eu fico triste com isso, porque fala-se, ouve aqui e fala para lá. E, na verdade, não é isso. Ser servidor público é uma coisa muito difícil, atender ao público, às necessidades do cidadão, às necessidades das pessoas, não é fácil. Cuidar das pessoas não é fácil. E eu tenho muito orgulho de ser servidor público há 36 anos, muito mesmo. Então, eu convoco todos os servidores públicos, servidores públicos do Brasil para lutarem bravamente contra essa PEC, que é o desmonte do Estado. A população vai sofrer muito, muito com a falta do servidor público. Infelizmente, eu não gostaria que eles sentissem falta da gente, mas eu prefiro que eles apoiem o servidor público, porque sem o servidor público, a população vai sofrer bastante. Tenho certeza disso, porque eu estou há muito tempo no serviço público, eu entendo muito bem o que é ser servidor público e o que é ser população, que a gente também é cidadão, a gente não é só servidor público, né? A gente é cidadão também. Então, todos contra a PEC 32, não é esse o número dela? Eu acho ela tão chata que eu nem gosto de falar o nome dela. Eu não aguento essa PEC. Eu tenho um pavor dessa PEC, mas nós vamos segurar ela lá. Nós vamos segurar. É isso aí, Antônio. Prazer conversar com todos vocês, então, viu? Sônia, Luiz, Antônio Carlos. Foi uma reunião super bacana mesmo. Muito gostosa. Foi um prazer conversar com todos. Foi excelente. Foi uma honra conversar com vocês hoje e ter essa bagagem que vocês trouxeram. Um abraço a todos que estão nos assistindo e fiquem no canal.